أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا خاتم النبيين سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم Alhamdulillah, mais enviados, não fala de tudo louvor pertence a Allah, Senhor de todo mundo. Alhamdulillah, para a oportunidade que Deus dá no mais enviados para nos salir, para dar uma modesta contribuição na que está ligado com o ensinamento do Islam, especialmente na mês sagrado de Ramadã. E nós estamos para apresentar nós irmãos para não burem outro conhecimento de que está ligado com o Islã em geral e também Ramadã em particular. E hoje vamos falar, nós vamos apresentar algumas bondades, algumas regras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomenda na mês de Ramadã e também algumas recomendações que dá para a vida inteira. No primeiro hadith que nós vamos apresentar é o hadith que contado para Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل إن جبريل أتاني فقال المنبر قلت آمين 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 قال آمين فقلت آمين من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرأهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين فمن ذكرت عنده فلم أصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين قلت آمين. Esse hadith contado para Abu Huraira, onde que fala como mensageiro, profeta de Allah, paz que benção de Allah está dele fala. Bias, hoje que profeta subiu na mimbar. Abu Huraira fala, profeta fala, Amin, 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 3 bias. E pontado, o mensageiro de Allah, gus subiu na mimbar, vou falar Amin, 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 3 bias. Logo o mensageiro respondi fala, Jibril bim para mim falando como tudo que Deus sortia para matar mês de Ramadã. Ele e bim que conseguir limpar seus pecados através de pedir perdão na mão de Allah. Que alguém ina entra no inferno. E Deus na pul longe de inferno. Logo, fala amém. E fala e punta mais e fala tudo que se vê como ita na sepa de duros que se vê como tudo dos é beijo com ele. Que alguém bem que tem sorte de entrar glória ante na mês de Ramadã e na longecido de fogo. Fala mais amém. E falando também tudo quem que se vê como e causa bênçãos de Allah to que morre anta na mês que alguém e na longecido de fogo fala também amém. Logo na três instância que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala na mês em junho alguém que se vê como e que consegue limpar esse pecado tocam junjun chiga 2 lunjusil de fogo. Alguém que se vê como se para duros está
junto com ele. Ou e tem maneira de tratar eles direito. Tem na em junjun. Mesmo que alguém e para o inferno, na em junjun, Deus te dá mais uma outra oportunidade para poder corrigir. Alguém que também quer saber como e que tem bênçãos de Allah. E da costa benção de Allah, que será alguém que vive de mal por manga de tempos. Na esmis, mesmo que se dono e divide puduba na fogo do inferno, na esmis, Deus está afastado do fogo do inferno. Esse é para ver de que? Essa na fala de crentes que se vê como na esmis de Ramadão, eta reflete, ou eta vira para Deus, para adorar Deus na esmis. Logo, Deus está por deles, e está deles uma outra oportunidade. Se contra depois em junjun, é cana riba mais naqueles comportamentos que tarda vive badel. Para na minha em junjun, suma que não se vê, pecadores dado oportunidade de reformar sua cabeça e mudar sua cabeça. Que que foi está falado eximis de disciplina cabeça na todo sentido. E hora que você sai na esmis, está olha, você disciplinado na tudo aspectos de vida, não de que você yara e na esmis você consegue curtir erros. Ok? E assim, e isso também alguém ponta se contra e tem algum ensinamento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá, que se vê como está ligado com doenças, não de que no dividir, prevenir ou talhar na cabeça. E mangar biasuma que não fala, Islam é religião perfeita, na todo aspecto de vida, Islam contribui na dando orientação de como que no dividir leva na vida. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn hadith an Sa'd عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. Que hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que está no livro mais autêntico de palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juntado. Primeiro livro mais autêntico fora do Alcorão. E na essa palavra, profeta papia de quarentena. Papia fala, ora que boa ouvir como doença tem na terra, que boa entrar lá. Mas também se você está naquele terra onde que doença está, que está camba de alguém para outro, você está lá, que boa sai lá. Esse na palavras, na tradução literal de palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se doença está num carro, que te transmite de alguém para outro, cabo baila. Mas se você está lá também, cabo sai lá. Esse momento que não vive nela. Se falado para que a gente anda de lado para outro, onde que e olhado algumas contaminações. E falado cabo sai naquele carro para baixo, no outro lado que se vê como a contaminação que chega ainda. Se é boi muçulmano e que deve de ser uma coisa estranha para bom. Para ver, bucinado baja através de palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só não falar que minha amigo de como esse ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que também tem manga de outras palavras que se vê como está ligado com as doenças. Te evitar de tocar alguém que se vê como ou evitar de alguém para que transmitir doença que tem para outro, é o mesmo dado, ensinamento dado para o amado profeta sallallahu alaihi wasallam. E para continuar, não deve se ver como na verdade ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam e cobrir todo aspecto de nossa vida. Imperativo para todos os muçulmanos seguir esse ensinamento. Isso facilita aqueles de autoridade, aqueles que não trabalham naquela área, para trabalhar com colaboração de todos os muçulmanos.
E não só, nós já ter ligado com raça e recomendado para gente raça nesse caso. Ok, mas uma essa parte que não me se entra aqui, não me se concentra na questões ligadas com Junjun. Então, outro hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Umar bin Murrah الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت صلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء. Homem binunde santo profeta sallallahu alaihi wasallam e puntali fala o mensageiro de Allah contandem se a mim testemunha como é que tem Deus fora de Allah e a bo e mensageiro de Allah raça 5 dias na dia tira zakat junjunga na mês de Ramadão raça na fora de raça obrigatório que raças depois que raça obrigatório depois raça que sunnas banáfilas tudo raçal e fala não é campo de estar profeta fala bunastana entre siddiqina e shuhada, entre verdadeiros e mártires. Está mostrando como primeiro não tem que ter fé de como é que tem outro Deus fora de Allah. Esse que deve ser só na palavra. Para você falar na palavras e que tem Deus fora de Allah, depois você tem 1001 ídolos que você adora, que você põe diante na sua vida, esse que te aplica. Ora que você tem Deus que Allah, esse deve de manifestar na sua tudo ações. Lá isso significa como na verdade você tem fé em Allah. E Muhammad, o mensageiro de Allah, isso significa como você seguir tudo ensinamentos, instruções do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalleitu salawat, raças obrigatório, 5 dias. Bu tira zakat, bu junjunga na mês Ramadão. Depois bu raça aquele nafilas, batahajud, batarawi, suma que recomendado. Profeta fala bunaste entre siddiqin e shuhada. Esse entre 4 bênçãos mais grandes na Islam. Nabi falou: "Man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma'a allazina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin." Esse bênçãos mais grandes que Deus, 4 bênçãos mais grandes. Entre aqueles 4 bênçãos mais grandes no Alcorão, ora que bu fasi bu testemunha Deus e unção Muhammad e profeta de Allah, bu raça bu 5 orações obrigatórias, bu tira bu zakat, bu junjunga, na kin junjung, bu raça bu nafilas, bu tahajud, Deus fala, bu na hoja 12 daqueles bênçãos grandes que mencionado no Sagrado Alcorão. Es mostrando qualquer tipo de bondade que não toja ora que no junjunga também fora daquela no raça aquele raças que se vê como é acompanha com junjung. Porque suma que mangarbias gente tá falando não tá separa fala não mesmo que o conseguir raça trawe bo poder junjunga que ele na casos excepcionais ora que e acontece que bom onde que bo falha e não intencionalmente na descarna bu nega raça para via como bu na junjung com raça diferente bu pode separar junjung com raça sempre e proibir antes de junjung anto bu pode cambar raça bu baina junjung announcer bu misti dana bu bênçãos que ninguém cata desja na esmisi junjung. Na outra palavra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde que e mostrando a bondade de junjung e fala wa ana abi sa'id qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha utaqa'a fi kulli yawmin wa layla يعني في رمضان لكل عبد منهم دعوة مستجاب.
Abu Said Khudri fala, mensageiro de Allah, paz que benção de Allah está ele fala, na verdade, Deus está salva gente todo dia e noite de, especialmente Ramadã. Tudo serve que se vê como e pedir Deus qualquer coisa, Deus está dando. Especialmente na mês de Ramadã. Pedidos está aceitado. Porque Deus próprio fala, vou pedir. Ele pedidor que te dá. E a hora que vou pedir, ele Deus e não dá. Na ESDA também e tem duas formas. Mas, claro, que não pode lembrar. Porque outros estão pensando como a hora que eu vou pedir Deus uma coisa, mas não já que eu vou pedir, e não dá well. Não, e que bem assim. Que ele dá, e também de duas maneiras. E pode ser, a hora que eu vou pedir Deus uma coisa, que coisa que eu vou pedir Deus e dá o mesmo coisa que eu vou pedir. Vou poder pedir Deus uma coisa, mas e que bem dá o que eu vou pedir, e dá uma outra coisa que eu vou pedir. Como é que está acontecendo? Está acontecendo, hora que Deus olha como essa coisa que eu vou pedir sim, e que é bom para você. Pelo menos naquele momento que eu vou pedir. Logo, e te dá uma outra coisa nesse lugar que se vê como é bom para você. So, nessa maneira, não deve compreender lá assim. Para que alguém bem pense como e pedir Deus tal coisa, mas Deus cada. Mas se você nota, no momentos que você pedir Deus, você olha outra partes de sua vida que se vê como está na muda. Pode ser exatamente aquilo que você pode sentir nele. Porque essa é uma relação entre papai e filho. E que tudo que filho pede papai que te dá. Outra coisa se pedir ele te dá, que pede. Mas outra hora se pedir uma coisa te olha não. Esse que é bom para dar-lhes. Sem dar-lhes, e que é bom para ele. Pode que é bom para a saúde e para a vida em si. Logo, e que te dá o que pede, mas te dá uma outra coisa que se vê como e não é bom para esse filho. A nós filhos mais queridos de Allah subhanahu wa ta'ala. Para ver daquela, e cada dano que nós se vê como, que ele Allah se vê como e que é bom para nós. Se não pedir, que é bom para nós e não dá não. Se ele Allah olha como é que é bom para nós, naquela hora, e não dá no que é bom para nós. Ou e bem dano ele depois. So, é bom para nós perceber na essa maneira. Na outra palavra, de no amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que contar para Abu Huraira, e fala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم ويرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عزتي لأنصرنك ولو بعد حين. Abu Huraira fala, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, e tem três gentes que se vê como ser oração nunca cata falha. Primeiro, alguém que junjun. Temente que corta sem junjun, tudo que pede Deus está dando. Segundo, líder justo. Ora que pede, Deus te dá. Terceiro, alguém que é abusado nela, vítima. Se a vítima pedir Allah, qualquer coisa, contra você, Deus fala sempre e te abre porta de céu para aqueles gentes. E Deus está falando, e sem dúvida, a mim ajudar nesse curto tempo. O problema resolvido, nem cana tarde. Senão, Deus mostrando como da'watu sa'im, pedido de alguém que junjunga, Deus cata rejeitar. Ante
não tem que não seguir regras que está ligado com junjun. Para não poder ter não pedidos aceitos. Para não poder recebido para Deus. E cada cedo só hora que não comer, não cá comer, não cá junjungan, não cá bibi, não ditação, não dormir todo dia, ou não passa na atividades desportivas para não poder descuidar todo o tempo, ou não vai ver filmes, sentar ver filmes todo o tempo. Que és bucana hoje, está dependendo de bondades, mesmo que você fazer. A boa adorações que você fazer, que você pedir Deus nas coisas. Só não tem que aproveitar esse tempo para não poder ganhar com esse mês de Ramadão. Para se passa bias. E que a manga de gente que está bem tendo sorte de vir olhar para o segundo bias. Só para ver daquela, tenel, suma esse último Ramadão. Soma que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala. E fala, vive a os. Tu faz tudo que eu pode fazer a os. Para ver amanhã. Buka se não matar. Só para ver daquela, não aproveita as bondades que não falaram dele na mês de Ramadã. E também, no outro hadith, onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não conseguiu para falar como inna sawm laysa min al-akli wash-shurb faqat. Você vê como njunjun e que são disa comer ou disa bibi e que são claro. Inna as-siyam min al-lagwi. Buna njunjunga também de coisas bacatelas, coisas que se vê como e que tem nem bondade. Al-lagwi, coisas bacatelas. Warrafas, conversas conversas mal, conversas que se como é bom. Fa in sabaka ahadun aw jahila alayka faqul inni sa'im. E fala mesmo se alguém insultou, alguém cobrou, alguém ofendeu, ou e tratou com ignorância, falar só inni sa'im. Amém, junjunga. Quer dizer, Njunjun nasceu para você de alguém muito pacífico. Mesmo que você atacado, para você curar de ataque. E que como você mede, mas você seguir a palavra de Deus. E se não tiver tudo isso que não falaram. E ensinamento social na nossa sociedade, hora que nós vivemos dessa maneira, nós temos melhor sociedade. Sociedade suma que está descrevido no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teta fala, ora que coisa conconhe na bomão. E cai na Madina aquele tempo, no tempo do profeta. Tudo que o Baibu vira. Buna riba bubawa de aquele coisa. Para ver que ninguém cana lambul. Deve ter esse be. Profeta fala eles, se bucude coisa anunciar um ano. Se buscar o já anunciar mais. So, a gente está preferindo, vezes, estar naquele buscador de esperando deixar nesse lugar. Quer dizer, é preparado até chegar ao nível onde que é ser gente mais pacífico. Na todo tipo de bondade, paciência, bonoja e na manifestar na sua vida. Gente esquece uma que não fala. A gente esquece como é que se nada, se que guerras, se que bibi, atos imorais, todo tipo de malvadez está fazendo. É bem transformado e muda de uma maneira. É falado para outros sábios, ou tem outros historiadores que sabem como é que muçulmanos. Eu falo aquele tempo, aquele gente se suma anjos na chão. Que é a educação que recebe. E essa educação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala eles. Esta suma anjos na chão. So para Deus ajudar, para nós também não conseguir adaptar esses ensinamentos na nossa vida de dia a dia, na Njunjun e depois Njunjun.
Na outra palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam fala, o profeta fala, es bin hadith Amir bin Umayya, que fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala bias, era ba estava na bias. Logo el Amr, profeta falar, suma está na bias, e chiganun de el, e falar, Amr, cabu passa ainda boca come, pera bu come. Amr respondeu e falar, oh, profeta, amin junjunga. Profeta falar, binde, chiga perto de mim. O dia chiga perto, profeta fala, pera contar o que está ligado com viajar com junjun. E fala, Deus tudo poderoso. E falando para canon junjunga. Isentano. E purdano para can junjunga. Ora que nós está na bias. So, que o profeta sallallahu alaihi wasallam considera esse homem. Deus dá no folga para ora que nós está na bias. Para canon junjunga. Que consigo tão carinhoso que o profeta sallallahu alaihi wasallam da esse sahaba. Porque que Deus falar. E falar e que tem nada junjun muito bom. E que tem coisa bom suman junjun. Mas na bias no cadibe de bata junjun ora que nós está na bias. E não olha no outro hadith onde que o profeta sallallahu alaihi wasallam e consigliano no esse momento que nós está suma que não falar vale esse momento tão difícil profeta falando e que tem coisa bom suma junjun e medicina mesmo está confirmando esse de como e que tem coisa bom suma junjun mas e que hora que você está doente ou e que hora que você começa a sentir sintomas de doença no seu corpo hora que você começa a sentir doença no seu corpo a você próprio começa a sentir como a mim está doente, a mim que está direito e que hora você deve fazer rápido você corta aquele junjun antes de ser tarde. Deus que mistic por não nenhum tipo de câncer. Aquele dia, hora que você cortar, por para direito dia que você está direito depois em junjun. Uta em junjun aquele dia que você can junjun para via de aquela doença ou para via de aquela falta de saúde que você sente no corpo. E bem suma alguém que me também sabe se contra coisa que sabe como ora que bun junjunga se bu tomar um bocadinho buta está direito mas se bu bibi ou bu comer aquela coisa bu late será que aquele tipo de coisa bu deve continua a tomar? Na verdade, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou isso. E fala tudo que está cansado a hora que você tomar. Mesmo se você tomar uma quantidade pequenina e cansado. Se você uma hora se tio também mesmo, se tio está cansado. Se você uma se pequenino também acabou. E fala, ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Ora que você toma quantidade de S, e está complicando a saúde, está complicando o corpo, que hora você está podendo fazer nada. Então, mesmo se quantidade pequenina acabou. Es não olhar, mangaribias, não deca, e tem gente que está falando,
Ok. Now, suma binho kabali o sibu chami, mas sibu bibi gora mbocadinho que bucana chami. Será que eu poder raça? Binho que sibu como orca ita chaminti alguém. Sibu bibil quantidade bu chami. Amta se pequenino e haram. Mas esse caçona aquilo e qualquer coisa, qualquer intoxicante que hora que bu tomar na quantidade uta perde sentido. Anta se quantidade pequenino também cabale para tomar. So esse é bom para não lembrar dele sim. No, para o último hadith que não abelei, que se como é contado para o amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e fala e tem 7 pecados grandes que não deve de evitar. Naqueles 7 pecados grandes que não deve de evitar. E fala primeiro daqueles pecados, e fala ashirk billah. Associar outra coisa com Allah. Com sihr. Engana gentes, ou confunde gentes, ou falsifica coisa para gentes. Wa qatl an-nafs. Que tira vida. Allati harrama Allah. Aquela vida que Deus proíbe para tirar. Senão, como que não se vê, tem coisas que não se vê como se você matar e que beneficiar nada. Ou você tirar a vida de uma coisa que você vê como Deus condena para tirar a vida de aquela coisa. A não ser, illa bil haqq. Você como que é bom para tirar, para ver que essa desvantagem mais tio do que essa vantagem. Cobra, ou lagrão, ou outra coisa que se vê como tem grande desvantagem para estar na onde que a gente está mexendo. Ok. O aqal riba e come zuro. Qualquer zuro é condenado. Está entre 7 pecados graves. O aqal mal al yatim. Come também riqueza de órfãos. Tuma que não olha manga de gentes ou outro gentes tá abusa na riqueza de órfãos. Esse é haram. Buca divide abusa. Buda duel para cuidar de ele para acompanhar eles com seu crescimento enquanto não cumpre com sua necessidade. Outro pecado grave é o tawalla yawm zahf. Na dia de batalha, na dia de confronto, para cure, budisa, irmãos lá. Wa qazf al-muhsanat al-ghafilat, mu'minat al-ghafilat. E também para acusar mulher crente inocente. Existe entre pecados graves. So não deve evitar esses pecados. Especialmente na ex-mizinjunjun. Evitar de qualquer forma de shirk. Evitar de qualquer forma de falsidade ou confundir gente ou enganar gente. Evitar de tirar vidas de coisas que se vê como e que é necessário e que vale para tirar. Evitar de comer zuro, evitar de comer riqueza de órfãos, evitar de abandonar gentes no momento difícil. Evitar de acusar mulher crente inocente. Esses 7 pecados, e o profeta fala, esses pecados graves que não deve evitar dela. E se alguém chegar a cometer esse momento, esses dias, para se pedir perdão, na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, para não estar na dias de perdão. É segundo 10 dias de mês de Ramadão e dias de pedir perdão na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. E não raça para Deus perdoar tudo, não erros, pecados, que não se vê, que não quer saber, que não faz escondido, que não faz público, para Deus perdoar tudo esses pecados, para dar força de fazer bondades mais tio, para ajudar também para não poder transformar nossa cabeça na ex-mis em junjun e depois em junjun não ser pecadores novos, não ser pecadores que não atrai também outros pecadores para ser modelo suma ele, enquanto a nós tudo não nascer, não nos toma profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suma no modelo. Se é que
Mbokadinho kono tene papapia na este asunto wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.